A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Uma boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão do dia 8 de setembro de 2025. Em aprovação, as atas número 4.491, de 4 de 8 de 2025, 4.492, de 5 de 8 de 2025, 4.493, de 11 de 8 de 2025. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Quero cumprimentar as pessoas aqui presentes no plenário, também aqueles que estão online conosco, cumprimentar todos que estão presentes na casa. Expediente do dia 8/9 de 2025, ofício do Executivo número 177/2025, encaminhando o PL 26/2025. Ofício do Executivo número 181/2025, resposta ao pedido de informação número 60/2025, de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Ofício do Clube de Mães As Milanesas, convidando para o encontro municipal de clubes de mães de Farroupilha a realizar-se no dia 14 do corrente, no Salão Paroquial Nova Milano, com início às 10 horas. Ofício da Corsan, referente à solicitação de providências no vazamento na rede de água da Rua Flores da Cunha, esquina com 7 de setembro, informando que foi realizado o conserto. Ofício número 30/2025, do Observatório Social, convidando para a prestação de contas no dia 22 do corrente, segunda-feira, às 19h30. Convite na Câmara de Caxias do Sul para participar do Conquista Tchê, primeiro congresso sobre financiamento dos projetos para agentes públicos, a ser realizados dia 11, 12 e 13 do corrente em Caxias do Sul. Pedido de informação número 80/2025, do vereador Roque Cervenini, que solicita informação referente aos recursos repassados pelo governo federal destinado ao incentivo financeiro às categorias. Pedido de informação número 81/2025, do vereador Roque Cervenini, que solicita informação sobre desassoreamento do arroio Salto Ventoso. Pedido de informação número 82/2025, do vereador Roque Cervenini, que solicita complementar o ofício 33/2025, cópia de ART da ponte da Rua Luiz Mandelli, a data da conclusão da obra, se já realizada, ou previsão da conclusão da mesma. Pedido de informação 83/2025, do vereador Silonei Monteiro, que solicita informação sobre o projeto Movimente. Pedido de informação número 84/2025, da vereadora Fran Bonassi, que solicita um panorama sobre a atual situação do aterro sanitário. Pedido de providência 164/2025, do vereador Roque Cervenini, que solicita a remoção de árvore em espaço público localizado na Rua Nova Petrópolis, ao lado do número 88 do bairro Imigrante. Pedido de providência 165/2025, da vereadora Fernanda Corrêa, que solicita reparos na estrada da linha 7 Colônias, no trecho que inicia na RS 122 até Capela São José de 7 Colônias.
Seria isso essa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi. Quero aproveitar e saudar a todos que aqui nos acompanham. Obrigado pela presença. Saúdo também TV Serra, Rádio Miriam, que nos leva aos lares dos farroupilhenses e cidadãos da região. Também quero saudar também as comunidades aqui presentes, a linha São João, linha Paese. Também quero saudar Rafael Pascoalotto, assessor do deputado Giovanni Cherini. Também aproveito para saudar Fernando Silvestrin, colega vereador e presidente desta casa. Em seu nome, saúdo todos os demais aqui presentes. Também o João Silvestrin, que aqui se encontra, que foi também, estava lá escondido, desculpa, não tinha te visto, João. Obrigado também pela tua presença, que sem dúvida engrandece a nossa casa. Seguindo então, hoje teríamos a tribuna popular, por uma solicitação da própria proponente, a senhora Salete Finimundi Gasperin, diretora do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Chegou até nós às 16h50 a solicitação do cancelamento, então, do espaço que ela teria nesta casa por 10 minutos. Então, por um imprevisto acontecido. Convido para fazer parte da mesa o senhor José Ademir Teodoro, Zé Teodoro, coordenador da Comissão de Divulgação do Centro de Valorização da Vida, para explanar sobre a campanha Setembro Amarelo. Então, o nosso convidado usará a tribuna pelo tempo de até 30 minutos. Quero agradecer mais uma vez à Câmara de Vereadores de Farroupilha, porque é a segunda oportunidade que a casa nos dá de vir aqui falar sobre suicídio. É bem esse termo mesmo, falar sobre suicídio. Zé, só não interrompendo o teu raciocínio, Rose, faz favor, acrescenta um pouco de volume aí que está muito baixo. Pode ser agora? Tá. Eu quero agradecer à vereadora Fernanda Correia por ter feito o pedido e todos os vereadores que votaram a favor desse momento. É importante porque cada um de nós usa as ferramentas que tem para fazer aquilo que a gente entende que é construtivo. Os vereadores usaram a Câmara de Vereadores, que é a ferramenta que tem, né? Nós usamos uma entidade chamada CVV. Eu vou fazer a explanação por tópicos e depois, no final, né, ter as perguntas, tá? CVV, Apoio Emocional, Centro de Valorização da Vida. É um serviço que presta apoio emocional. Através daquele número que vocês estão vendo ali. Deixa eu treinar um pouco esse negócio aqui, né? Eu sou mais do... Para cima? Vamos ver aqui. Tá, foi, né? Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional incondicional e prevenção do suicídio, atendendo voluntários gratuitamente, todas as pessoas que querem e precisam conversar. Então, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 62 aqui no Brasil, em São Paulo, por um grupo de jovens estudantes de psicologia que estavam preocupados com o número de suicídio naquela época. Decidiram fazer um trabalho por um dia, uma campanha de prevenção ao suicídio. E virou uma entidade que está com 63, nós estamos em 2025, né, 63 anos, dia 1º de março. Hoje o trabalho é esse ali. Querem conversar sobre total sigilo, e isso é muito importante. Duas coisas que eu acho assim, que me encantou no CVV, o sigilo e o não julgamento. O voluntário, depois vocês vão ver no trabalho, o voluntário naquela sala que ele está atendendo, jamais alguém vai saber
que conversa ele teve com a pessoa que ligou. E jamais o voluntário, ele é muito treinado para isso, vai julgar. Porque quando a pessoa liga, se você fizer o julgamento e ela dizer por que ela ligou, você diz, mas você foi o teu atendimento. Já acabou o teu atendimento. O resto é ficar ali perdendo tempo. Tá? Então, não se julga. Então, essa é a ideia. Atendimento realizado todos os dias, 24 horas por dia, em todo o Brasil, através do 188. Depois nós vamos passando esses detalhes aí, tá? É aqui o negócio, né? Puta. Olha ali, eles têm um históricozinho de como surge o CVV. O Varad, um padre anglicano, fez um funeral de uma garota de 14 anos que morreu por suicídio depois de não ter ninguém para conversar quando ela teve a sua primeira menstruação. Ela sentiu-se pecadora na época, castigada, ou um problema de saúde grave, ela não sabia o que era, não teve com quem conversar, ela entrou em desespero. O que ela fez? Uma dor terrível, acabou com a vida dela. E o padre, ao fazer o funeral dela, questionou por qual o motivo. Daí ele entendeu, eu vou, a partir de agora, criar um mecanismo de escuta. E vocês vão ver que no caminhar aqui da nossa explanação, não tem como fazer voluntário ou fazer algo nesse sentido se não tiver ouvido para escutar. Algumas fases do CVV ali. Fase inicial, em 1962, um grupo de pessoas preocupadas com o número de mortes por suicídio em São Paulo, decide lançar o serviço. Depois, um outro tema, expansão. Em 71, primeiro posto do CVV fora de São Paulo. Em 72, o CVV passa a atender 24 horas, inauguração do Hospital Francisca Júlia, lá em São Paulo. Usa o hospital como base. Em 98, atendimento por e-mail, e em 2010, por chat. Em 2013, grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. Criou então ali o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídios, porque talvez a doutora sabe mais do que eu, mas do que nós do CVV, porque não tem eu no CVV, tem nós, Não tem chefe do CVV, tem voluntários. Um suicídio impacta cerca de 60 pessoas. Porque aí vocês veem, familiares, no conjunto todo dos familiares, os parentes, os amigos, os vizinhos, a comunidade. Em 70... voltar um pouquinho aqui. Em 17, o CVV recebe do Ministério da Saúde o 188 como serviço de utilidade pública. Até ali, eu me lembro quando eu entrei no CVV, era um telefone local em Caxias. As pessoas ligavam de fora de Caxias, tinham que pagar o interurbano. Eles pagavam. E pagavam aquela ligação feita ali. O Ministério hoje é um serviço gratuito. As pessoas ligam em todo o Brasil. Então, vem a sequência ali do nosso trabalho, tá? Não vou ficar muito em cima disso. Tem alguns momentos que o CVV atua, por exemplo, na Boate Kiss, aos familiares. Em Brumadinho, o CVV se estabeleceu lá para dar um apoio emocional para aquelas pessoas que foram vítimas lá daquela tragédia. Então, tem momentos que o CVV aparece assim, fora daquilo que ele faz no dia a dia. O CVV é um serviço gratuito, humanitário, filantrópico, de apoio emocional, prevenção ao suicídio. CVV em números. Fundado em 62, como a gente já falou, presente em todo o Brasil, cerca de 90 postos de atendimento. Hoje estamos com 90. Foi feito um enxugamento, porque hoje, com a possibilidade de fazer remoto, muitos trabalhos no CVV, inclusive o atendimento, a gente vai falar depois, não há necessidade de um posto em cada município, que a ideia era ir fazendo postos em cada município, Hoje não precisa fazer mais isso, então diminuiu o número de postos, não diminuiu o atendimento. 13 mil voluntários no Brasil hoje, é um número baixíssimo, nós já tivemos mais de 4 mil. Nós temos um problema com questão de voluntários,
porque não achamos voluntários e as pessoas vão e acabam desistindo. Como é isso? O voluntário, eu sempre digo, o voluntário tem que ser aquela pessoa que não tem tempo. Porque se a pessoa tiver tempo, ela não é voluntária. Quando não tem tempo, ela se organiza e se dedica e valoriza aquele tempo que ela tem, né? Aproximadamente 2.700.000 pessoas atendidas por ano, mais ou menos isso, chega perto de 3, por ano, através do 188. Zé Teodoro tem que fazer um curso dele. O que o CVV oferece? Acolhimento incondicional. Eu estou ali porque eu quero ajudar, não quero nada em troca. Tanto é que nós no CVV, as pessoas perguntam, mas qual a tua função? É voluntário. Mas tu não é o... Não, sou voluntário. Porque a gente não quer o nome em troca, é um serviço silencioso. Do dia a dia, enquanto nós estamos aqui conversando, tem um voluntário atendendo, voluntários pelo Brasil e afora, que saíram do trabalho nesse momento e estão indo lá fazer 4 horas na sala, no posto. Apoio emocional gratuito 24 horas, todos os dias. Pronto-socorro emocional. Um pronto-socorro emocional. Escutar é um ato essencial. Ser compreendido é uma necessidade básica do ser humano. Não há outra forma, e a doutora que escuta no seu consultório, as pessoas, sabe. Não tem outro jeito de atender as pessoas, de fazer um acolhimento, de entender as pessoas, a dor delas, se não escutar. É muito comum nós, às vezes um amigo ligar para a gente, e graças a Deus o CVV nos ensina a perder aquilo que a gente vem com natural. Zé, eu preciso conversar contigo, estou com um problema complicado, preciso conversar contigo. Então vamos tomar um café lá na padaria? Aí o cara senta na minha frente e começa. Cara, eu tive um problema assim. Cara, isso aí te deleta, não esquenta a cabeça, cara. Um amor se paga com outro, sabe? Aquelas coisas, aqueles chavões assim, sabe, né? Eu já passei por isso e estou aqui. Cara, ele não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir isso. Ele quer que você escute ele. E pode ficar 2 horas, não precisa você dizer nada para ele. Ele quer falar. Ele quer desabafar. Então, assim, saindo do CVV agora, gente, quem gosta de ouvir as pessoas e conversar com as pessoas, deixe as pessoas contar o seu problema. Se tu teve um problema igual, guarda para ti. Não é o momento para você te comparar. Se você tem um problema sério também, então convida um outro amigo e vai falar do teu problema para outro amigo. Mas naquele momento é aquela pessoa que confiou em ti e quer desabafar. Isso no senso comum. Então, agora voltando para o CVV, o CVV faz isso, né? Escuta. Aqui alguns pensamentos a gente usou, né, para o Carl Roger, que é o nosso guia. Nós nos baseamos numa teoria do Carl Roger. Os psicólogos é o Freud, excelente, né? Então, porque, primeiro, tem que deixar bem claro, nós não somos psicólogos, não somos terapeutas, não somos nenhum profissional de saúde, embora no CVV tenha profissionais de saúde, mas não estão lá para levar a sua experiência de saúde, eles estão lá como voluntários do CVV. Nós não somos profissionais de saúde. Então, seguimos esse método. Então, não precisa eu ler, né? Para a gente não ficar parado ali, né? Mas dá para ter uma ideia, né, do que pensa o Roger. Quando se percebe que foram profundamente escutadas, as pessoas quase sempre ficam com os olhos marejados. Tá? Depois temos aqui o Rubens Alves também, que tem seu pensamento. Apesar da seriedade do assunto, o suicídio ainda é um tabu na sociedade brasileira e que dificulta a sua prevenção. Quem de nós, quem tem a minha idade, se criou ouvindo coisas terríveis sobre uma pessoa que se suicidava? Julgamento direto. Quantos de nós, né? Ouviu isso? 2025,
o tema, cada ano a gente escolhe um tema. Esse ano a gente escolheu, o CVV escolheu, conversar pode mudar vidas. Falar alivia, ouvir acolhe. Você está falando, tu bota para fora aquela dor. Porque as pessoas não suicidam para acabar com a vida. Elas não querem acabar com a vida. Elas querem acabar com a dor, com o sofrimento. E por consequência, né, não tem mais volta depois. Então está aqui, né, o material nosso de 2025. Por que conversar é importante? Porque quando a dor é dividida, ela pesa menos. Por isso tem muitos grupos de apoio, políticas públicas hoje de grupos de apoio, de conversar, de salas de conversa. Porque quando você reúne ali pessoas com o mesmo problema ou semelhantes e conversam, divide aquilo ali, fica menos pesado. Porque ser escutado é como ser abraçado por dentro. É um abraço por dentro, né? Imagine uma pessoa te abraçando, te acolhendo calorosamente, sentindo a tua dor, dividindo isso por dentro. Como é que fica? Porque às vezes uma conversa muda tudo. Então por isso que é importante conversar, por essas razões. E outras tantas, né? Mas são pontuadas essas. Rede global. Eu não sei falar inglês, tá? Então não vou ler a palavra para não cometer um erro aqui. Não sei falar inglês por uma questão minha, de opção minha, né? Gosto do espanhol. Amigos em todo mundo. A palavra lá em cima quer dizer amigos em todo mundo. Então, associação, criar associação no mundo inteiro. A entidade que congrega instituições, congêneres em todo mundo, voluntários treinados. Então essa é uma rede global que ela vai se espalhando e dentro de cada uma dessas vai acontecendo as coisas. O CVV é uma delas, tem associação de psicologia, já tem psicólogos criando grupos para trabalhar, tem as prefeituras, o Estado, o governo criando políticas públicas em cima disso. Você sabe muito bem disso, os CRAS, e assim vai longe, né? Conectar-se com o que a pessoa sente, não só com o que ela diz. É exatamente isso. O voluntário, lá dentro da sua salinha, ele conecta com a sua dor, com o seu sentimento, com o seu problema. Não só o que ela diz, porque senão fica só estou ouvindo pelo telefone. Próxima tela. Alguns sentimentos de quem procura o diálogo de ajuda. Ambivalência. Pessoa que está numa situação assim, né? Morte e vida, procura ajuda. Busca de atenção. Essa aqui é um problema, né? A solidão. Eu acho que está se apresentando aí um outro problema de saúde sério no mundo, né? Que é a solidão, né? Vingança, ódio. Às vezes, se vingar, quantas vezes a gente ouve disso, né? Eu vou acabar com a minha vida para acabar com aquela pessoa. A vingança. Fugir de uma situação desagradável, adversidade. Tive um problema inesperado na vida, não estou conseguindo administrar e tal. Eu procuro, achando que tem a solução ali, né? Ir para um lugar melhor, busca de paz. Aquilo que a gente falava, não é, a pessoa não tem intenção de acabar com a vida dela, ela quer tirar a dor. Por que prevenir? Agora vem números, tá? O CVV não trabalha, nós não pesquisamos números, nós não damos números, nós não fizemos estatística. Isso quem faz é a rede pública. Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde que apresenta os números. Nós temos os números que recebemos deles. Então nós não trabalhamos números, mas apresentamos, porque eles são importantes. 15.507 mortes por suicídio por ano, segundo... Claro que a pesquisa feita é de 2021, mas ela segue mais ou menos no mesmo ritmo. 42 pessoas por dia, gente. Se fizer 24 horas, dividir dentro da conta, 2 pessoas por hora, né? Mais ou menos é isso. Quem é que é bom de matemática aí? É isso aí, né? Vejam bem. E numa hora, 2 pessoas perdem a vida. Por essa razão. Ou dessa forma. Para cada suicídio, estima-se que 25 pessoas façam uma tentativa.
Então, quando a gente vê que uma pessoa se suicidou, ao redor dela, 25 pessoas já tentaram fazer a mesma coisa. Já tentaram fazer. Cada número representa uma vida. Uma vida perdida afeta famílias, amigos, comunidades inteiras. Nós sabemos disso, né? Vamos lá. Agora vamos entrar, então, na razão do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, mês de mobilização para a prevenção do suicídio. Como tem aí o Novembro Azul e todos, né? Então, o setembro é o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. E vamos me ajudando aqui. Sistema. Tá. Prevenção não tem data. Setembro é um marco. Tá? É o ano todo. Setembro é um mês assim, reservado para discutir mais profundamente isso aí. Mas a valorização da vida deve acontecer o ano inteiro. Então, passar rápido que é isso aí, né? Vamos para o próximo. Linha do tempo. Dia Mundial de Prevenção do Suicídio é criado pela OMS e um instituto internacional, aquele IASP ali. CVV e outras entidades lançam o Setembro Amarelo. Então, o CVV, em 2015, juntamente com a Associação Brasileira de Psicologia e outra categoria ali, criaram. Mas o CVV, quando pensou no Setembro Amarelo, junto com essas entidades, ele não queria ser o protagonista disso. Ele queria que a sociedade assumisse, através das entidades, do poder público, assumisse essa luta, né? Em 2020, crescimento da campanha em todo o país. 2025, a sociedade participa cada vez mais de forma solidária. O Setembro Amarelo foi ganhando força, mas ainda há muito a ser feito. Vamos passando ali. O que é o Setembro Amarelo? É um movimento pela vida, né? Prevenção do suicídio é um compromisso de todos nós. Acho que passou uma a mais, né? A dor que não aparece nas fotos. Aí, né? Quantas, como é que se diz? Como é que faz? Esqueci o nome agora, quando faz selfie. Quantas fotinhos bonitas, sorridentes, tudo feliz da vida, né? Que a gente vê nas redes sociais. E a dor que aquela pessoa... Talvez seja uma forma, né? Estou dizendo talvez porque eu não sou cientista nisso, né? De tentar mostrar aquilo que ela não está... Tentar amenizar, mas muitas vezes quem está em sofrimento não demonstra. Por isso que nós temos que prestar muita atenção no trabalho, na família, na escola, os nossos que convivem com nós, ao nosso redor. Prestar muita atenção no comportamento daquela pessoa. É uma missão minha, me preocupar. Se a pessoa está diferente do que ela sempre foi, o que está acontecendo com essa pessoa? Posso ir conversar com ela. Tentar conversar com ela. Se ela não quer, tudo bem, não quer se abrir, mas ir conversar. De repente ela está precisando de uma conversa, né? Então, nós podemos fazer isso. Devemos, inclusive, né? Uma mobilização nacional, conscientização, prevenção do suicídio, valorização da vida, né? É a união de esforços para quebrar silêncio e abrir espaços de escuta. Motivar as outras pessoas também, né? É a união de esforços para quebrar silêncio e abrir espaços de escuta, que repete. Vamos passando. Fatores protetivos e cuidado. Aqui entra uma questão técnica também. Avaliar o risco ao redor da pessoa, ou seja, formas de se ferir ou causar danos graves a si mesmo. Então aqui é bem técnica, né? O que tem ao redor? Tem uma pessoa que está vivendo esse momento. O que pode levar a perigo para ela, né? Para facilitar aquilo que ela está tentando fazer. Olha, armas de fogo, cordas, produtos tóxicos, remédios, bebidas alcoólicas, proteções em sacadas e janelas altas de materiais cortantes. Suporte emocional, rede de apoio, se cria por aí, tem políticas públicas que fazem rede de apoio. No momento certo pode prevenir suicídio. Espaço para falar abertamente sobre o seu sofrimento pode dar à pessoa tempo
para enxergar que outras saídas são possíveis. Por isso que o CVV faz essa escuta, porque alguém pode perguntar, mas vocês sabem se a pessoa se suicidou ou não, que conversou com vocês? Claro que a gente não sabe. Eu não sei, porque eu não sei quem ligou para mim. Posso atender uma pessoa? Posso não, a gente atende, a pessoa lá do Pará, lá do Maranhão, lá do Tocantins, lá de Porto Alegre, lá de Santa Maria, no Rio de Janeiro. Eu não conheço essa pessoa, mas eu atendi, eu vi ela. E a gente sabe que a escuta ajuda, então a gente deduz que uma pessoa que pelo menos teve alguém que ouviu ela naquele momento. Depois eu não sei o que ela fez na vida dela, né? Fácil acesso a serviços públicos de saúde. Então aqui a gente não, tem duas questões que são muito importantes para nós. Não existe qualquer relação política. Não existe. Embora os membros têm seus partidos, têm suas ideologias, mas esse assunto ele jamais é tocado em qualquer situação dentro do CVV. Religião. Não existe religiões no CVV. Existe um voluntário para atender, fazer o apoio emocional. A sua crença, ela não entra, e por isso a gente é muito treinado. Naquele momento que eu estou atendendo, a minha crença, no que eu acredito, não entra no meu atendimento. Eu não me baseio naquilo que eu ouço do padre, do pastor, ou do pai de santo, eu não me baseio naquilo que eu ouço dele para fazer o atendimento. Eu baseio numa única questão, que é a escuta a uma pessoa que precisa. É difícil, né? É difícil, por isso é muito treinamento. E a questão política também, porque às vezes o voluntário pode explanar uma indignação com uma situação política no país e estar indignado a ponto dele precisar falar com alguém, desabafar. E aí eu começo, não, você tem razão, não, é isso aí mesmo. Você foi meu atendimento. Aqui tem um vídeo, uma comparação que eu acho assim fantástica. O Guino é um argentino, um cartunista argentino, igual o Maurício lá, o nosso, que criou a Mônica. Ele criou ali a Mafalda. Na Argentina, a Mafalda é a Bambam, para nós é a Mônica, né, no Brasil, que gosta muito do coelhinho, que tem o coelhinho como a razão da existência dela. Morreu o Guino, o cartunista, e a Mafalda entrou em desespero, entrou em tristeza, né? Perdeu o seu pai, dá para dizer. O que a Mônica fez quando viu a dor dela? Percebeu? Ela disse, eu vou te dar o coelhinho. Daí ela disse, não, mas isso é tudo que você tem. Ela disse, exatamente, vou te dar tudo que eu tenho para ver você feliz. Então a historinha é essa aí, bem resumida, tá? Então assim, está dando tudo que ela tem de mais precioso para ajudar uma pessoa que está precisando naquele momento. Então dar o nosso tempo, dar um pouco de nós é fundamental. Como é que é o amigo lá da técnica? Vamos rodar um videozinho bem rápido. Muito obrigado, né, por... Aqui são as referências que não vem o caso. Tem um videozinho, ele é mudo, tá? Mas vocês vão ver o movimento ali, vocês vão entender o que ele quer dizer.
Então eu quero agradecer ao convite, em nome do CVV, e estamos à disposição para as perguntas, tá? Obrigado, então, Zé Teodoro, pelas contribuições. Se tu quiser responder as perguntas Pode ser de lá, ou se quiser sentar aqui também, como tu achar melhor. Pode ser. Pode ser aí? Então tá. Agradeço esta explanação e também para que nós possamos refletir. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos e também ao nosso convidado pelo mesmo tempo. A palavra está com a vereadora Fernanda Correia, proponente do convite. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras, a todos aqui presentes. E Zé, meu agradecimento primeiramente é tu ter aceitado o convite para ter vindo até essa casa explanar, né, sobre esse tema que é sensível e, da mesma forma, um tema importante que ainda a gente enfrenta o silêncio e, de uma certa forma, preconceito da sociedade. Então, antes de fazer minha pergunta, eu quero te dizer que a tua dedicação e o trabalho desenvolvido pelo CVV demonstram, na verdade, a importância, né, da escuta acolhedora e do apoio emocional que é oferecido à comunidade. Porque isso não é só para aquelas pessoas que enfrentam dificuldades no dia a dia, mas nós somos seres humanos e a gente sabe, no nosso interior a gente sabe o que a gente passa e quando a gente precisa de apoio. E quando tu vem explanar esse tema, ele serve realmente de reflexão, que nem disse o nosso presidente aqui. E eu quero que tu saiba que, além de inspirar, fortalece, né? Para mim, eu vou dizer para mim, mas eu acredito que para todos nós, fortalece a nossa luta pela vida e pela prevenção do suicídio, que muitas vezes ainda é difícil as pessoas entender o quanto é importante a prevenção nessa caminhada, em todos os aspectos. A minha pergunta hoje é: como o CVV age nas suas abordagens para as diferentes faixas etárias, as diferentes idades, quando tem esses casos do suicídio? E quais são os principais desafios enfrentados pelos voluntários ao lidar com pessoas em risco de suicídio? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o nosso convidado. O CVV, ele não faz assim o serviço externo, né? Vocês nunca vão ver um CVV atendendo, porque não é o nosso trabalho, né? Por exemplo, vocês vão ver aí tentativa de suicídio, os bombeiros, a brigada, os órgãos de segurança, aquilo que envolve, né? Vocês não vão ver um CVV ali, porque não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é um atendimento que a gente faz numa sala. Nós temos o nosso posto em Caxias do Sul, uma casa, cedida pelo Frei Jaime. Foi sensível, a gente migrava para lá e para cá, e um dia, como eu conhecia ele, trabalhei 25 anos lá na Rádio São Francisco com o Frei Jaime, ele fez muitos trabalhos lá. Eu disse: Frei, arruma uma casa para nós, porque o CVV começou ali na Lefam, por ali, um espaço, né? Não ligado à igreja, mas porque tinha uma sala, e o Frei foi sensível e nos deu a sala, porque a gente não tem dinheiro, a gente, né? E aí, então, hoje a gente tem uma casa maior lá no bairro Kaiser, que é a nossa sede. Então lá o voluntário, 4 horas por semana. O meu atendimento é na sexta de manhã, das 7 até as 10 horas. 4 porque a gente chega um pouco antes, sai um pouco depois. E depois eu vou para o trabalho. Eu consegui achar um buraco na minha agenda, sexta de manhã. Então, a gente fica na salinha lá em silêncio, e aí recebe as ligações. O nosso método é escuta, né? Independente da faixa etária, é escutar. Ao escutar, você vai ver qual a dor que vai estar chegando para ti, qual o problema que aquela pessoa o que ela está sentindo naquele momento. E daí ela vai discorrendo, né? A gente não enche ela de perguntas, porque é deixar ela falar. O fato dela ali, quando ela a pessoa que tomou a iniciativa de ligar, ela está disposta a falar. Ou às vezes ela na primeira liga, quando ela vê que agora cai na real, alguém vai me ouvir, ela desliga.
Desliga. Faz parte do atendimento. Às vezes fica 1 hora e pouco, 2 horas um atendimento. Faz parte do atendimento. 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 0 minuto, faz parte do atendimento. A gente não interfere, né, nessa vontade dela. Se for uma criança, que tem, gente, criança ligando, claro que tem trotes também, né, tudo bem, mas faz parte. Mas tem criança ligando, falando da sua dor. Não vou dizer o que, porque a gente não diz, né, mas tem criança ligando. Jovens, aliás, o número de suicídio ele é muito alarmante hoje, dos 15 aos 29. Tá? E tem crianças com 10 anos se suicidando. Tem crianças com 8 anos tentando suicídio. Como ela não tem muito discernimento como fazer, não deu certo. Tá? Então, se for uma criança, dentro daquilo que é a necessidade dela, que ela precisa falar. Se for um adulto, um idoso, não, né? Vai surgindo naquele momento. Não tem nada preparado, né? É aquela conversa que surge, o que tem preparado é a nossa técnica de conseguir conversar, ouvir a pessoa sem interferir na conversa dela, sem encher ela de conselhos. Ah, mas faça como eu fiz. A gente não faz isso. Ah, procura um atendimento. Às vezes a pessoa pergunta, escuta, o que eu faço? Eu devo ir no posto de saúde? Eu devo ir no médico? Devo ir no psicólogo? A gente vai dizer para ela que essa é uma iniciativa dela. Na hora que ela achar o momento, ela vai. Com a palavra, a vereadora Eleonora Brolho. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Eu não vou nominar pessoalmente ninguém que está aqui, são muitas pessoas, e eu poderia estar me esquecendo de alguém. Mas, enfim, né, eu quero nominar a imprensa, né, na pessoa do Adamati, e todos que aqui se encontram. Bem, primeiro, obrigado, Zé Teodoro, pela tua explanação, obrigado por aceitar o convite da vereadora Fernanda, obrigado por estares aqui. Enquanto eu vi aquele vídeo, que diz tudo, né, para quem prestou atenção, é um vídeo que se impõe. Eu fiquei pensando no que aconteceu há alguns dias atrás com uma menina chamada Larissa Fellini, 11 anos, que achou no suicídio uma maneira de se libertar da dor. 11 anos. Enquanto eu via o menininho tentar ser notado por alguém, tentar chamar atenção, eu fiquei pensando até que ponto esta menina teve o mesmo problema. Não tem como saber. O Frei Jaime Bétega sempre diz que ninguém sabe o que vai na alma de outra pessoa. Eu não posso saber o que vai na alma da Fernanda, assim como o pastor não tem como saber o que vai na minha. Mas, a minha pergunta, Zé Teodoro, tu acha que uma conversa dela com o CVV, que ela podendo ter se aberto, isso teria modificado o curso do que aconteceu? Olha, pela experiência que o CVV tem de 63 anos, porque quando surgiu o CVV não foi assim um grupo de estudantes maluquinhos que decidiram fazer uma aventura. Baseado em apoio com psiquiatras, com psicólogos, que eles foram ouvindo, eles levaram 2 anos para montar esse dia. Era um dia só, levaram 2 anos. Conversando com essas pessoas. E claro que encontraram um monte de dificuldades. O que vocês querem, essa piazada querem tratar de vidas? O que vocês entendem disso? Até teve um momento lá numa das tantas reuniões que eles convocavam pessoas, psicólogos, médicos, autoridades, e não ia ninguém. Porque um dia começou a ir gente. E uma psicóloga disse, olha, se em 100 anos, isso aqui para mim marca muito, se em 100 anos vocês conseguirem salvar uma vida, já teria valido a pena o trabalho de vocês.
E um psicólogo lá que resolveu dar apoio para a gurizada disse: daqui 10 anos vocês vão entender muito mais em suicídio do que eu. A gente não quer entender em suicídio, a gente quer fazer o acolhimento. Então, assim, doutora, certamente, eu não posso afirmar cientificamente isso, né? Até porque tem que deixar bem claro, nós não somos nem especialistas em saúde mental, né? Nós somos especialistas em escuta, ouvir. Devemos imaginar que sim, teria ajudado. Teria ajudado. Porque é comprovado cientificamente e até espiritualmente que escutar faz bem àquela pessoa que fala, né? Então, se essa menina tivesse de repente tido a oportunidade de alguém escutar ela, de repente ela estaria aí, como os outros tantos, né? Estariam aí com nós, mas não teve a oportunidade, né? E aí acabou encontrando uma saída que ela não quis acabar com a vida dela, quis tirar a dor, só que a dor está dentro da gente, né? E o corpo vai junto. Obrigado. Com a palavra o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar todos os cidadãos presentes nessa noite, um cumprimento especial à ex-vereadora desta casa, Maria da Glória Menegoto, nosso cidadão emérito deste ano e ex-vereador desta casa, João Fernando Silvestrin, cumprimentar a imprensa através do Leandro Damati. Falo em nome da bancada do PSB, vereador Roque e eu. Quero primeiro agradecer ao Zé que veio nesta noite para nos trazer inúmeras informações acerca de um tema muito importante, um tema oculto na sociedade, onde que muitas vezes, como a minha colega vereadora proponente falou, algo silencioso. Então, parabéns, Fernanda, por tu também ter trazido esse tema. Zé, a minha pergunta, o teu relato é fantástico, nós conhecemos o trabalho teu e do CVV ainda no ano passado, na legislatura passada, quando tu estivesses aqui, e claro, tem um caráter mais de escutativa, no sentido de ser aquela pessoa para poder ouvir, como o próprio vídeo bem elucidativo ficou. A minha dúvida é a seguinte: claro que vocês não têm um caráter científico no sentido de mensurar, de colocar a questão da faixa etária, mas quando tu traz que a maior parte dos casos são de 15 a 29 anos, a gente está falando de fato da juventude, né? Consolidada através da Lei 12.854, que é o Estatuto da Juventude que denomina isso. Dentro desse ponto, é algo que me preocupa muito, porque a gente está vendo que muitos desses estão em plena flor da juventude, talvez no ápice, em meio a uma confusão de informações. A gente consegue ver dentro da sala de aula, no caso como professor, as dificuldades que são impostas. Então, muitas vezes, se tem muita informação e não sabe como usar. E a minha pergunta inicial era da faixa etária, mas a Fernanda fez, enfim, como tu trouxe esses dados, me chamou a atenção. Dentro desse contato, foi identificado algum chamado de algum munícipe, algum cidadão de Farroupilha, nesse tempo que tu estás à frente? Obrigado. Eu não atendi ninguém de Farroupilha. Estou desde 2010, 2012, não atendi. Mesmo na época, quando era local, telefone local, que eu fiquei uns 3 anos atendendo local, né? Quer dizer, nós, não cheguei a atender, Juliano. Mas certamente alguém de Farroupilha, claro, ligou para um 188. Pode ter sido atendido por um cara de São Paulo, lá do norte do Brasil, sei lá, né? Alguém atendeu ele. Um voluntário atendeu. Era essa... É isso. Perfeito. Então, com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores. Boa noite, Zé, ao público que nos prestigia, a imprensa. Quero iniciar minha fala parabenizando a Fernanda, minha colega, por ter trazido este tema para casa. A Fernanda tem trabalhado o tema da saúde mental desde janeiro, né, Fer? Quando tu levantou essa questão aqui na casa sobre o Janeiro Branco. E tu vem desenvolvendo um ótimo trabalho sobre isso, então parabéns pelo teu comprometimento também em relação a isso. Zé, eu quero também estender a ti, então, né,
esses parabéns pelo trabalho que tu desenvolve ali. E eu estava procurando alguns dados aqui, eu vi que em 2024, segundo o DataSUS, no Brasil foram mais de 13 mil suicídios, e o Rio Grande do Sul, então, liderou esse ranking com mais de 1.400, né, suicídios aqui no estado. Então, a gente vê que realmente é um problema social que a gente vive aqui, e trabalhos como esse que tu desenvolve, né, tu e outros voluntários, são extremamente importantes para ajudar pessoas, então, a não chegarem a esse ponto, né? Eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero te fazer e espero que tu consiga me responder. A primeira é: o que precisa fazer para ser voluntário? Que pode ser que essa seja uma das perguntas, né? Uma das questões que as pessoas podem querer saber. Pós-Covid, esse número aumentou de ligações, enfim, de procura por ajuda, e também se sabe que autistas de nível 1 de suporte têm mais tendência a se suicidarem, segundo alguns estudos. Eu queria entender se existe algum atendimento especializado de inclusão, digamos, de entender que existem pessoas que têm alguma dificuldade cognitiva maior, de compreensão até na fala, sabe? Da pessoa que está acolhendo, de falar de forma mais clara, mais concreta, não usar alguns termos que, por exemplo, figurativos, que autistas podem não entender. Então, eu queria entender mais essa parte, assim, se existe algo neste sentido também no CVV. Obrigado, senhor presidente. Bom, a primeira pergunta é quem pode ser, né? É por aí. E essa é importante porque esse é o objetivo nosso. Eu não sou palestrante, tá? Nenhum CVViano é palestrante. Nós não somos palestrantes. Nós somos voluntários que, quando a gente é convidado, a gente leva o CVV. Veja que tem coisas que eu não entro porque não é do nosso meio. O CVV, então, está ali. O voluntário, quem tiver 18 anos para cima, pode ser voluntário do CVV. Não importa a profissão que desempenha. Isso não entra na inscrição, né? 18 anos para cima. E se colocar à disposição de fazer um atendimento de 4 horas por semana. 4 horas por semana. Ele vai escolher o dia, porque tem a grade, ele vai escolher o dia que ele pode fazer, a hora, né? É 24 horas, pode escolher, isso é livre dele. Quando ele decide ser voluntário, o que acontece? O CVV abre uma média de 2 PSVs por ano, que é Preparação de Seleção de Voluntários. Hoje, com a tecnologia, depois da pandemia, nós começamos, inclusive, a fazer remoto. Eu tenho voluntários, a gente tem colegas voluntários que, por questão de idade, questão de locomoção, fazem em casa. Tem uma senha, um código lá, né? E fazem por casa, não pode ser pelo celular, notebook ou PC, não pode ser por celular. Então, faz de casa. Então, o que acontece? Hoje, abriu a possibilidade, por exemplo, um CVV lá do Pará vai fazer um PSV. Ele pode, ali no endereço do CVV, ele pode, está lá, né, cvv.org, ele pode se inscrever e fazer online o curso, que são 12 encontros, uma vez por semana, uma média de 3 horas. 12 encontros em que o grupo de CVVianos que são preparados para isso, a gente faz muito curso, gente. A gente faz muito curso, muito encontros. Esse grupo preparado, ele vai dar a aula, chamo de aula, mas é um curso, né? Para esses voluntários. Bem, concluiu esse período, o que acontece? Ele vai para o atendimento, que é na sala, monitorado por um monitor lá que deu o curso para ele. Fecha a sala, ele fica sozinho na sala, faz o atendimento, dali a pouco ele dá um pause no telefone, vem para fora, ou o voluntário, o monitor entra lá dentro e faz com ele uma avaliaçãozinha. Como é que está se sentindo, aonde ele teve dificuldade, mas ele não vai contar o problema que ele ouviu, ele vai dizer, tive dificuldade aqui, tal. É um treinamento do fato, que é o objetivo do CVV, né, fazer o atendimento. Feito isso, ele diz, bom, eu estou a fim de continuar, de ser um CVViano. Aí ele segue, até quando ele quiser. Ninguém é obrigado a ficar, né? Obviamente, que na caminhada, dependendo dos... Porque, gente, vamos usar um termo aqui que eu não deveria usar, mas vou usar para vocês entenderem. Tem momentos que o voluntário diz, o que eu estou fazendo aqui? Por isso tem que estar muito bem preparado para isso.
Porque é um desprendimento do voluntário. Então, não existe o atendimento difícil, o atendimento fácil, existe o atendimento, né? Então, se ele achar que não, ele sai do CVV e pronto, segue a vida. Tá? Então, para entrar no CVV é só isso, ter 18 anos, querer ser voluntário, está pronto. A outra pergunta era... Na Covid, a gente atendeu muitos casos que o conteúdo mudou. Antes era sobre um conteúdo X, na pandemia, o conteúdo daquela pessoa passou a ser a pandemia. Aí entra a palavra solidão, que a pandemia ela foi campeã em gerar solidão, né? Teve um aumento naquele período ali, 2021, 2022 ali, mas não impactou assim, tipo assim, agora com a pandemia o CVV enlouqueceu, não. Porque tem gente que faz 30 anos que conversa com o CVV. Não é uma vez eu converso e vou embora e nunca mais. Tem gente que tem o CVV como seu amigo. Hoje eu estou sozinho, liga para o CVV, conversa, vai dormir tranquilo, ou vai fazer o seu trabalho. Sabe? Eu sei que amanhã eu vou ligar para o meu amigo, o CVV. Quem é? Não sei, é o CVV o amigo dele, né? Então tem gente que há 30 anos faz isso. Então não é eu liguei hoje e não ligo mais, né? Não. Então, com a palavra... Tem uma terceira ali que é... Não, é que, Zé, nós temos que dar uma sequência. Isso sugiro, então, que tu responda de forma particular à vereadora e ela pode compartilhar com os demais colegas. Pode ser? Obrigado. Pode. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao público presente hoje, em especial a Noeli, que está aqui, ao Caleb, ao Paese, que estava até há pouco, o Fernando, Polícia, a Ana. Teodoro, parabéns, né, pela explanação. Quero agradecer também à vereadora Fernanda pela pauta, extrema importância. A minha pergunta, eram duas, na verdade. Uma já foi respondida, né, a mesma dúvida que a vereadora Fran tinha sobre a adesão dos voluntários. E a segunda pergunta é em relação ao índice. A gente sabe que vocês não divulgam a questão dos números, né? Mas o índice hoje das pessoas que ligam para o CVV são mais homens, mulheres. A taxa de suicídio sabemos que é mais alta entre os homens. Mas quem procura mais o CVV hoje são mais homens ou mulheres? Dizer números é difícil para ti, mas pelo menos eu sinto assim que muitas mulheres ligam. Muitas mulheres ligam. Agora, eu não posso te afirmar assim que é o número maior, mas pelo menos a experiência que eu tenho, muitas ligam pelas razões delas, né? Mas não dá para usar isso assim, tipo assim, o CVV atende mais mulheres e mais homens. O CVV atende pessoas que precisam conversar, né? Há mais crianças? Não, a gente não trabalha com esses números, porque para nós não é um homem, uma mulher, uma criança, é uma pessoa que precisa conversar, né? E até depois vai na resposta para a Fran, fora do ar, né? Mais ou menos uma coisa ligada a isso. Mas assim, o CVV não tem esse dado. Não tem, assim, não faz essa pesquisa. Claro que se você procurar, depende do serviço público, eles têm lá. Por exemplo, Caxias tem os dados de pessoas que procuram, se é mais homem, mais mulher, mais idade. A história, não querendo fugir da tua resposta, mas só lembrando que foi a Fran que falou do Rio Grande do Sul. Sim, o Rio Grande do Sul é um dos recordes de número de suicídio. A Serra pontua. A região da Serra pontua. Por uma questão cultural. Isso dá para dizer, uma questão cultural. Eu não posso fracassar. Eu não posso fracassar. Para mim é a coisa mais triste do mundo eu trabalhar 70 anos e morrer pobre. Questão cultural, né? A região do fumo, Santa Cruz, também lidera por uma questão dos agrotóxicos no fumo, usado no fumo. A médica, a doutora, sabe que tem substâncias lá que pode atingir, né, o cérebro e tal, e tal, e tal. Só um dado assim para forçar, né? Obrigado. Com a palavra, o vereador Joel Correia. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Sempre bom ver a casa cheia, né? Então, e saudar aqui especialmente o Zé Teodoro. Zé, assim como tu falou, um assunto muito importante, um debate aí que é necessário, né? E como tu colocou aqui, se salvar uma vida já valeu a pena, né? Então a gente tem que estar debatendo sobre isso, não só em setembro, mas sim o ano inteiro tem que estar
falando, levando conhecimento para as pessoas. Eu tenho um mandato aqui muito voltado para a defesa das crianças e das famílias, né? Tanto que protocolei aqui na casa 2 projetos, um sobre a adultização, que também tem que ser falado, e um sobre câmeras de segurança nas escolas, né, em salas de aula. A minha pergunta, então, é sobre o suicídio infantil. Assim como a doutora colocou aqui em Bento, teve recentemente, né, um caso, e preocupa muito. Eu, como pai também, acredito que vários aqui são pais, e eu acredito que a gente tem que estar atento aos sinais dentro de casa sobre isso e também nas escolas, né? Como a gente pode fazer isso, Zé? Ficar atento a esses sinais? Tem algum sinal que a criança, de repente, demonstra que precisa de uma ajuda, precisa de um auxílio? A gente tem que estar atento, né? Então, minha pergunta é sobre isso. Muito obrigado, presidente. Os sinais, eles são muito visíveis. Se engana aquele que diz que essas pessoas, elas não dão sinais. Às vezes, muito sutil, mas eles são visíveis também. Por exemplo, vamos pensar na nossa casa, lá na família, os filhos. Teu filho fica no quarto, e hoje é muito comum isso, né? No quarto direto, não sai. Mas só isso também não é o suficiente. Mas aí tu vê que teu filho mudou o comportamento. Ele não é mais aquele guri ou aquela menina que era de antes. Ele tem alguma coisa errada nele, ele está agressivo, ele está desanimado, ele dorme demais. Eu estou entrando numa área que não é nossa, né? Mas a gente vê esses fatos. Preste atenção. Alguma coisa está acontecendo. O bullying vem para dentro de casa. Quando sofre bullying na escola, vem para dentro de casa, e quem traz o bullying traz aquela dor junto. E chega em casa e muda o comportamento. E tem medo de falar para o pai e para a mãe, que vão achar que é besteira. Isso é besteira, meu filho, né? Ou ele tem vergonha, ou ela tem vergonha. Então, esses sinais são visíveis para a gente. A gente nota. Um colega de trabalho, o cara gostava de uma festa, de um futebol, de uma música, de um encontro com os amigos, aí faz um churrasco, o cara não vai. Não posso ir, tem um problema hoje. Pode ser que tenha mesmo, né? Aí faz de novo, outra vez. Não posso. Opa, o que está acontecendo com esse amigo? Então, são sinais. E aí vocês, de repente, sabem mais do que eu de sinais que tem na nossa frente. Então, por aí. Obrigado. Com a palavra, o vereador Clemente Balandro. Boa noite, presidente, colegas vereadores e vereadoras. Quero cumprimentar aqui o padre Ibanor Zanata, e cumprimentando o padre Ibanor, eu quero que todos vocês aqui se sintam cumprimentados. Obrigado por estar aqui conosco nesta casa hoje. Parabéns, Fernanda, por trazer aqui um assunto tão sério, tão importante para nós nesta noite. Zé Teodoro, parabéns também pelas tuas palavras, parabéns pelo teu debate, muito importante na nossa vida. O assunto suicídio. Eu gostaria de perguntar para todos vocês aqui, quem de nós não conhece alguém que já cometeu suicídio? E quem sabe não um, quem sabe 2, quem sabe 3 até, ou muito mais. A pergunta que eu faço, nem é pergunta, Teodoro, é uma explanação. Uma coisa assim que me intriga muito, e eu tenho percebido isso ao longo dos anos. Por que será que você vê assim famílias que vem vindo, parece até que é uma coisa hereditária? O avô, os irmãos do avô lá cometeram suicídio, os filhos desse avô cometeram suicídio, os netos, e vão indo cada vez mais jovens, como vocês estavam falando, pessoas cometendo suicídios, e você nota assim que tem famílias que nunca tiveram um caso de suicídios, e tem famílias assim que muitos casos de suicídio dentro dessa família. Como te disse, a pergunta que eu faço nem é uma pergunta. Por que será que pode acontecer isso em certas famílias? Valandro, eu não me arriscaria te dar uma resposta científica, técnica, porque eu não sou um cara que tem esse conhecimento técnico e científico. Eu também faço essa pergunta. Por quê? E a gente sabe que tem
Filho, o pai se suicidou, o filho se suicida, um irmão, e tem famílias que é mais do que um. A gente sabe muito bem, né? Quem é mais antigo aí, mais antigo não, que tem um pouco mais de caminhada, quem mais o padre Zanata, que tem mais ou menos a minha idade, né? E outros tantos por aí sabem muito bem que a gente conhece famílias que perderam muita gente dessa forma, né? E eu não sei te dizer por quê. Claro que, cientificamente, tem uma resposta. Hereditário, como é que eu, um voluntário do CVV, vou dizer que é hereditário? A gente tem as experiências que vê que se o filho, o irmão, mas o sobrinho, não sei quem, pode ser. Então, eu não sei te dizer, Valando, eu não arrisco te dizer. Agora, fica uma pergunta para nós procurar ela. Obrigado, Zé. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vereador Caleb Coelho. Zé Teodoro, eu estou satisfeito com todas as respostas, né, que o senhor nos passou, conhecimento também sobre o CVV, mas do que resta de tudo isso, a minha pergunta ela é para um outro lado. Eu quero saber que apoio vocês têm, porque é muito comum no Brasil, as pessoas que cuidam das pessoas, elas não têm apoio. Elas não têm para onde correr, para onde ir um apoio psicológico. Inclusive os próprios psicólogos, psiquiatras e terapeutas, eles também precisam desse apoio. Então, eu espero que a resposta seja uma grande rede de apoio ao voluntário que passa 4 horas lá por semana trabalhando, porque uma pessoa que passa 4 horas ouvindo tudo que vocês devem ouvir, ela também precisa de conforto, ela também precisa de carinho. Então, eu acho que não é tão simples como parece ser, porque eu imagino que em alguns momentos no final do dia ou no final do turno, ouvindo o que vocês devem ouvir sobre crianças, sobre mulheres, sobre N situações, não dá para voltar para casa normal. Então, eu queria saber qual é a rede de apoio que existe para o voluntariado. O voluntário. Muito obrigado. Bem, nós, o CVV, o CVV mesmo como entidade, ele tem a sua organização de apoio entre nós. A gente faz, por exemplo, tem os grupos lá dentro do CVV. Por exemplo, eu estou no grupo da comunicação. Eu não uso a palavra coordenador, mas para vocês entenderem, eu sou responsável pela comunicação do CVV. Mas tem um responsável pelo patrimônio, outro para dar os cursos, né? E são setores. E esses setores se reúnem uma vez por mês para tratar do seu trabalho. Cada 2 meses tem um grande grupo. Daí todos os coordenadores se reúnem no grande grupo. Mais uma vez por mês tem todos os voluntários. Justamente para fazer isso. Para dar o apoio, para fazer treinamentos de papéis ali entre nós, simular um atendimento, né, para a pessoa se abrir um pouco mais. E então a gente se auto-apoia, que é um dos princípios do CVV. Os voluntários se dão apoio nesse sentido. Uma pessoa que ficou frustrado com o atendimento, porque a gente pode sair frustrado no atendimento. Quando você fica 49 minutos ouvindo a pessoa e no final a pessoa te faz uma pergunta e você diz, deixa, tu é um idiota, tu é isso, tu é aquilo, tu é um fracasso. E desliga o telefone. Vocês acham que a pessoa sai como disso? Se tu está preparado, ela precisava dizer isso. Ela se aliviou de ter dito isso. Que bom. Ela limpou a alma porque ela precisava dizer alguma coisa para alguém. Assim. Então, nós apoiamos. De fora, externo, não tem, até porque o nosso tipo de trabalho não abriga muito isso. Tipo assim, um serviço nos chamar para nos dar esse apoio. Não, a gente não busca isso. Não faz parte do nosso trabalho. O que nós temos, o que nós gostamos, que entendemos como apoio, é quando as pessoas procuram nos dar espaço, como esse aqui. Esse é um apoio para nós extraordinário, para apresentar o CVV, né? Muito bem. Então, se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, eu passo novamente a palavra ao senhor, pelo tempo de até 3 minutos, para suas considerações finais. Muito bem. Então, assim, quem quiser ser voluntário do CVV, tem ali o caminho, né? cvv.org.br, entra lá dentro, vai ter as abas, se inscreve lá e fica... Quem se inscrever vai receber um comunicado, olha, vai ter um CVV, vai ter um PSV em Minas Gerais. Vai abrir o grupo, você vai fazer teu curso. Ou vai ter em Caxias presencial, vai fazer o curso.
Então, nós precisamos de voluntários. Em Caxias do Sul, nós temos hoje uma média de 30 voluntários, que é muito pouco, porque nem todos conseguem fazer o atendimento, porque também, dentro do CVV, tem pessoas que não fazem o atendimento. Não é o correto, mas aceita, né? Mas lá na frente ela vai fazer. Nesse momento, não. Então, a gente precisa de voluntários. Eu não gosto de dizer quem faz o serviço de voluntários do CVV, ou de outras entidades, quem é voluntário, faz o bem para si próprio. Não é isso que o voluntário busca, né? Eu quero fazer um serviço voluntário para mim me sentir bem. Não é isso que se busca, né? Isso vem, é o natural. Vem ao natural. Porque quando eu busco isso, eu já entro num tiro incondicional da frente, né? Então, é voluntário mesmo. Se dedicar essas horas, sem pressão nenhuma, se quer sair, sai, mas nós precisamos de voluntários. E, gente, saindo um pouco do CVV, escutar é muito importante. O quanto faz bem o escutar. E quanto muda a vida da gente. O quanto, quando a gente está conversando com alguém, e esse alguém está falando e a gente não se mete na conversa dele, não corta a conversa dele. Porque isso é muito difícil a gente não cortar, né? A pessoa está conversando contigo, te contando um assunto e você corta para... E o pior é quando corta o assunto. Né? Muda de assunto. A pessoa está te contando uma história e a pessoa diz, mas tu viu que aquele cara lá... Né? Isso chama de fracasso, né? Da pessoa que comete isso. Então, escutar é importante. Obrigado pelo convite. Vocês não sabem o quanto o CVV é grato por isso, porque esses espaços a gente consegue levar o nosso trabalho. Como eu disse, não dar palestra, levar o nosso trabalho, porque nós não damos palestra. A gente apresenta o CVV, é isso aí o nosso serviço. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Zé Teodoro, pela tua explanação, também a contribuição de todos os colegas em si, referente aos questionamentos. Eu acho que são importantes e nos traz, né, uma reflexão muito importante. Eu suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos fazer um registro desse momento. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.